Fala pessoal, meu nome é Igor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FVM Tech. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui novamente, em forma de review, o Galaxy Buds 2 Pro. Eu tenho o vídeo dele completo, quem não assistiu vou deixar aqui no card para vocês. Aqui eu trago para vocês 5 pontos de review desse aparelho, sendo um deles um pouco negativo. Acompanhe. O primeiro ponto, e eu acredito ser o mais importante, né, para quem adquire um fone, uma caixa de som, é a qualidade sonora, né? E essa versão do Galaxy Buds, que é o 2, o Pro, a gente tem que colocar aqui que ele é um fone top de linha. Então ele é um som hi-fi de 24 bits, é um som muito mais claro do que os fones comuns, né? Compatível com Dolby Atmos e áudio 360. Então, esse fone, em questão de qualidade sonora, o pessoal é muito raso às vezes em falar que tem um grave muito bom, agudos bons. Isso eu não preciso nem mencionar aqui. Agudos e graves muito presentes nesse fone, sendo que você ainda tem o poder de personalizar. Se você quiser um pouco mais grave, um pouco mais agudo, você muda no aplicativo da Samsung. Mas o que eu vou pontuar aqui de destaque nesse fone é esse som com uma clareza assim surreal. Então, se você está assistindo um show ou um filme compatível com Dolby Atmos, né, com essa frequência aí hi-fi, que é um som muito mais forte, um som muito mais claro, um som de 24 bits, você vai surpreender, não é com grave e agudo não, você vai surpreender realmente com a clareza e a qualidade que esse fone traz, né? Fora o áudio 360. Então você está assistindo um filme, aí evidencia melhor esse áudio 360 no filme. É muito top. Então não poderia ficar de fora, não poderia ser menos, né, por se tratar de um fone Pro da Samsung, que é o top de linha. Mesmo sendo o 2, já tem aí no mercado o 3, mas esse daqui é um fone, assim, muito top em questão sonora, qualidade de áudio. Bora pro próximo. E o segundo item, muito importante também, é o cancelamento de ruído ativo. Só que nessa versão do Galaxy Buds 2, ele já vem com IA, inteligência artificial, que, por exemplo, ela trabalha com tradução simultânea. Você usando o fone, conversando com uma pessoa em outro idioma, automaticamente o fone vai traduzir para você no seu idioma simultaneamente a conversa. Isso é muito top. E o cancelamento de ruído também nesse fone, ele trabalha muito melhor que, por exemplo, Galaxy Buds Live, aquele famoso feijãozinho, por se tratar de um fone intra-auricular. Então, só de você colocar o fone, ele já veda a sua orelha, né, te isolando um pouco do ambiente. E quando você está com cancelamento de ruído ativo, aí ele te isola total do ambiente. Lembrando que, se você tiver em chamada normal, ou aplicativos de videochamada, ou aplicativos de reunião, ele entende que aquilo ali você precisa estar concentrado, focado totalmente. Então, se você parar e conversar com uma pessoa do seu lado, ele não vai entrar para o som ambiente. Ele vai ficar focado na chamada. Isso daí é para quando você está ouvindo uma música, vendo um filme, vendo um vídeo, e chega uma pessoa perto de você e começa a conversar com você, e você começa a falar. A partir do momento que você começa a falar, automaticamente ele passa do cancelamento de ruído ativo para o som ambiente, para que você não precise tirar o fone da orelha para conversar com essa pessoa que está do seu lado. Isso é muito top. E eu vou demonstrar aqui para vocês como que funciona na prática. Eu vou gravar a tela do meu telefone aí, eu estou com o aplicativo da Samsung aberto aqui já. Vou gravar. Os dois fones estão aqui e vocês podem ver, eu vou deixar na tela aí para vocês, que o cancelamento de ruído está desativado. Se eu clicar aqui, ele não vai ativar, porque os fones não estão aqui. Então eu vou colocar o fone de ouvido no ouvido e vou demonstrar para vocês. Automaticamente foi para o cancelamento de ruído. E eu comecei a falar, vocês perceberam, eles já foram para o som ambiente. Não tem nada tocando no meu celular, música nem nada. Então, quando não tem nada, eu começo a conversar, ele também entende que eu quero conversar com alguma pessoa, ou até mesmo ouvir só minha voz, e ele passa para o som ambiente. Se eu parar de falar agora, em 5 segundos, que é o tempo que eu configurei aqui, você pode pôr 5, 10 ou 15 segundos, ele vai voltar para o cancelamento de ruído. Então vamos aguardar. Prontinho.
voltou para o cancelamento de ruído, eu voltei a falar, ele voltou para o som ambiente. Isso daqui é só para demonstrar para vocês também, e agora eu vou tirar os dois fones do ouvido, e vocês vão perceber que ele vai desativar para economizar a bateria. Então ele tem um sensor no fone, quando eu tiro do ouvido, se eu estivesse escutando música, ele ia pausar a música e desativar o cancelamento de ruído. Então vamos lá. Desativou. E é isso. É muito top esse cancelamento de ruído, funciona muito bem, tanto o cancelamento quanto o som ambiente e essa mudança automática que ele faz. É muito top. Bora pro próximo. Agora, bateria. E eu não posso me falar que eu surpreendi com a bateria desse fone, porque eu já tenho um fone da Samsung e que eu me surpreendi com a bateria dele. Então, quando minha esposa adquiriu esse fone da minha esposa, adquiriu esse Galaxy Buds 2 Pro, com essa promessa aí de até 8 horas de bateria, eu já pensei, vai aguentar. E eu estou trazendo aqui como um review justamente para ter feito esses testes para vocês. E realmente aguenta. Esse fone com cancelamento de ruído ativo, automático ligado, ele aguenta aí até 6 horas. Eu até brinco aqui que a bateria desse fone é tão boa que minha esposa até esquece de carregar. Aí vai ver, passa uma semana e meia, tá zerada a caixa, tá zerado os fones. Mas brincadeiras à parte, realmente ele aguenta até 6 horas de bateria com cancelamento de ruído ativo, e se você desativar, aguenta em média aí de 8 horas sem usar o cancelamento de ruído. Lógico que vai depender da forma do seu uso, a forma de uso de outras pessoas, que pode cair esse tempo, pode durar aí 4, 5 horas, como também pode conseguir mais que esse tempo, 7, 8 horas, por exemplo, com cancelamento. E o de 8 horas também, sem cancelamento, pode conseguir um pouco mais ou um pouco menos. Eu estou falando uma média aqui que eu consegui. E realmente ele aguenta de 6 a 8 horas, dependendo se o cancelamento de ruído estiver ativo. Fora a média de mais ou menos 20 horas que você tem da carga da bateria da caixa, que é compatível com carregamento rápido, né? USB tipo C, e é compatível com carregamento wireless. Então aqui ele é muito top nesse quesito. E por se falar de tanto tempo de bateria, eu também vou entrar nesse ponto aqui com um ponto de conforto. Porque não adianta nada um fone desse durar de 6 a 8 horas de bateria se você não aguentar ficar 6 a 8 horas com ele no ouvido. E diferente desse daqui, vou pôr até do lado, diferente desse daqui, que é um feijãozinho, que ele pega mais a área externa do seu ouvido aqui, o feijãozinho aqui, o Galaxy Buds Live, ele ficou muito confortável para mim, para aguentar essas 6 ou 8 horas de bateria, porém para minha esposa, que tem uma orelha um pouco menor que a minha, ele já ficou desconfortável. Então você fica ali 2, 3 horas na orelha dela que é menor, já fica ruim. Agora, o Buds 2 Pro, ele encaixou muito bem na orelha dela e encaixou muito bem na minha. Então, para você ficar às 8 horas, é um fone extremamente confortável e que hora nenhuma me passou insegurança de cair. Então você pode fazer exercício físico, pode fazer reunião, só escutar música. Além dele ser confortável, ele também fixa muito bem na sua orelha e trabalha esse tempo todo com essa bateria. Bora pro próximo. E o quarto ponto, que eu também não posso deixar de passar aqui, que eu acho muito importante, vou mostrar para vocês, eu mostrei um pouco, vou mostrar um pouco mais para vocês, é o aplicativo da Samsung, que eu considero ser um dos melhores do mercado, se não o melhor, de acessórios, que é o mesmo aplicativo que você usa para os fones, para o relógio, para o anel da Samsung, é o mesmo aplicativo, né? E é um aplicativo muito completo. Então, quando você compra os acessórios da Samsung, ele trabalha muito bem com o celular da Samsung e muito bem com outros celulares sem ser da Samsung, sendo Android. E ele tem um aplicativo, eu estou mostrando para vocês, já aparece o nome aqui em cima, Larissa, da minha esposa, foi configurado assim, Galaxy Buds 2 Pro de Larissa, já aparece bateria, né? Quando você abre a caixa aqui também aparece a bateria da caixa, né? Aqui a primeira questão aqui em cima é do controle de ruído, o cancelamento de ruído ativo, que eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui você tem a detecção de voz, que você configura o tempo, se você quer que ele volte com 15, 10 ou 5 segundos, depois que você para de falar. O áudio 360 que você pode ativar ou não. Tem os controles de toque,
Então ele está com o padrão aqui. Você deixa ativado o controle de toque, então com um toque você pausa ou dá play na música, com 2 toques você pula a faixa, com 3 toques você retrocede a faixa, né? E isso daqui você pode configurar. Aqui embaixo tem outros toques configuráveis, né? Fora as configurações um pouco mais avançadas desse fone. Configurações de fone que você vem no equalizador, se você gosta de mais grave, mais agudo, você vai colocar aqui da forma que você gosta no equalizador, né? Os testes de fone, né? Ler as notificações, você pode pôr pro fone de ouvido lendo notificação quando você tiver com o celular no bolso. Então chegou um SMS, por exemplo, ele vai ler o que chegou para você que você não precise tirar o celular do bolso. E várias outras configurações bem completas aqui desse fone. Então esse aplicativo da Samsung está entre os melhores do mercado. Tá? Bora pro próximo, e o próximo é um pouco polêmico, é um ponto não tão positivo, mas bora pro próximo. E esse, como eu disse, né, não é tão positivo assim. E para mim é a compatibilidade com iOS, com iPhone. No caso desse versão aqui, o Galaxy Buds 2 Pro, ele já vem com a versão de Bluetooth 5.2. Então, não é que não é compatível, você vai conseguir conectar no seu iPhone, porém você não tem todo o aplicativo, todo o ajuste do aplicativo da Samsung que eu mostrei no item anterior. Então, você comprar um fone que hoje está na casa aí de 700 a 800 reais, só para você conectar e não ter nenhum tipo de ajuste, aí eu já não acho válido. Né? Usando no iPhone, até a data de hoje, a gente está gravando aqui em outubro de 2024, até a data de hoje, pelo menos o aplicativo da Samsung não está disponível na loja da Apple, o Apple Store. Então, você conecta no Bluetooth da Apple normal, pode ser no iPhone, pode ser no iPad, e usa ele como se fosse um fone simples. Aí eu não acho válido. Aí eu acho melhor você comprar um fone mais em conta, um fone mais básico. Tudo bem que você vai ter menos qualidade, mas você vai perder muito dinheiro comprando um fone desse para usar no iPhone, né? E não ter todas aquelas configurações. Ou não, você vai direto no AirPods da Apple, né? É um pouco mais caro, mas eu acho que não justifica, pelo menos a minha opinião aqui, não justifica você chegar aí na faixa de 800 reais no fone e não ter todas aquelas configurações do fone, tudo que ele te oferece. Você vai perder, por exemplo, ele vai vir com a configuração padrão. Você vai perder, por exemplo, a tradução simultânea com inteligência artificial, por exemplo, você não vai conseguir no iPhone. E a questão do cancelamento de ruído, ele vai vir com padrão. Mas se um dia você quiser desativar ou ativar, você não consegue mexer. Se você quiser mudar as configurações de toque, igual eu mostrei ali no aplicativo, você também não vai conseguir mexer. Então, aí eu não acho válido, tá? Mas é um fone que, tirando essa questão da compatibilidade com iOS, é um fone para qualquer Android, funciona perfeitamente. E aqui está o review do Galaxy Buds 2 Pro. Para quem não assistiu o vídeo completo, igual eu falei no início, vou deixar no card e na descrição o link do vídeo completo, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, gostam de tecnologia, gostam de produtos da Samsung, produtos como fones, eu tenho outros gravados aí no canal, deixa seu like, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram, e é isso. Até a próxima, valeu, abraço!